taxa Selic no maior patamar dos últimos 4 anos. O que isso significa? Eu sou a Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, e esse é mais um Escola dos Investidores especial Decisão do Copom. O Copom, o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decide o rumo da nossa taxa básica de juros, a Selic, aquela em que todas as outras taxas de juros da economia são baseadas. Então, tanto as taxas de juros dos investimentos, quanto dos empréstimos, então tudo que tem taxa de juros é baseado na taxa Selic. O Comitê, então, de Política Monetária, o Copom, ele elevou a taxa Selic em 1,5 pontos percentuais, ou seja, foi de 6,25% para 7,75% ao ano. O comunicado, ele não trouxe grandes novidades e ele acaba consolidando a nossa visão de que a taxa Selic deve chegar em 11% ao ano em março do ano que vem. Então, esse ano a gente deve terminar com 9,25, depois de mais uma alta lá em dezembro, na próxima reunião do Copom, de 1,5 também, e no ano que vem mais uma alta de 1 e uma alta derradeira de 0,75, que vai levar a Selic para 11%. Lembrando que o objetivo do Banco Central na hora de subir a taxa de juros é controlar os preços da economia. A gente sabe que a inflação está bem alta, passou dos 10% no acumulado nos últimos 12 meses, e a expectativa é que no final do ano ela chegue em 9,5%. E aí você se pergunta, mas esse aumento da taxa de juros vai sim reduzir a inflação? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a inflação, quando ela cai, não quer dizer que os preços vão cair. Isso quer dizer que os preços vão começar a subir de uma maneira mais gradual. E a segunda coisa que a gente tem que lembrar é que quando o Banco Central eleva a taxa de juros, demora um tempo para que a gente sinta isso na economia. Por quê? Porque o principal canal de transmissão dessa decisão de política monetária, da onde está a taxa de juros pelo Banco Central e a vida real, é o crédito. Quando a taxa de juros sobe, o crédito fica mais caro. E esse é o objetivo do Banco Central, porque ele quer desaquecer a economia e fazer com que a pressão sobre os preços caia. Mas isso demora um tempo. É só você pensar se você comprou alguma coisa parcelada em 10, 12 vezes. Ao longo desses meses, essa parcela não vai mudar, certo? Ou seja, os juros eles já estavam lá desde o início, lá no preço inicial. E quando os juros sobem, esses preços vão acabar mudando, mas eles demoram um tempo para ser sentidos na economia. Quando a gente olha os dados de crédito mais atualizados, a gente vê que o crédito aos consumidores e às empresas começou a ficar um pouquinho mais caro. E os seus investimentos com isso tudo? Bom, se o crédito ficou mais caro para você, o crédito também ficou mais caro para o governo e para as empresas. Se o crédito ficou mais caro para o governo, isso impacta a renda fixa. Então isso significa que investimentos atrelados à taxa Selic, ou seja, aqueles ali 100% do CDI, 105, alguma coisa como porcentagem do CDI, eles vão valorizar mais, ou seja, aquele pós-fixado que acompanha, para onde vai a Selic, vai acompanhar esse aumento. Por exemplo, o Tesouro Selic. Ainda na renda fixa, se a gente olha para os títulos pré-fixados ou aqueles atrelados à inflação, eles também vão estar com taxas maiores. Mas lembre-se que isso é super importante. A marcação a mercado, que é aquele valor que você vê variar todos os dias lá no seu aplicativo da Rico, ela vai mostrar que se você já tinha um título pré-fixado ou atrelado pela inflação, ele perdeu valor, ou seja, o preço dele caiu. Mas se você segurar ele até o vencimento, ele vai te pagar a mesma coisa que tá lá, desde que você comprou. Isso acontece porque quando as taxas de juros estão num processo de alta, a curva de juros ela abre, ou seja, a expectativa dos juros futuros sobe. E isso faz com que o preço desses títulos que já existiam caiam. Mas se você segurar até o final, você vai ter o mesmo rendimento. E se você está pensando em entrar agora, esses títulos, principalmente os atrelados à inflação, são uma ótima maneira de proteger os seus investimentos
contra possíveis altas da inflação, por mais que sim, a nossa visão aqui é que vai ter um processo de desinflação, ou seja, com essa alta da Selic também movimentos do mercado internacional que devem fazer com que alguns preços que a gente vê no mundo inteiro comecem a cair. A gente espera que a inflação aqui também caia e que termine o ano que vem por volta de 5%. Mas mesmo assim, como a inflação é o principal risco desse cenário, os títulos atrelados à inflação, além de estarem com taxas atrativas na parte pré-fixada, eles te protegem desse aumento de preços. E como eu falei que o crédito fica mais caro para você, para o governo e para as empresas, isso também impacta a renda variável. Uma taxa de juros mais alta significa que aquelas empresas que são mais alavancadas, ou seja, mais endividadas, vão pagar uns juros maiores, uma parte maior ali do seu rendimento para as suas dívidas, e isso vai acabar afetando os seus lucros. Além disso, quando a gente faz análise das empresas, aquele famoso valuation, que vai mover aí para onde estão indo as ações do mercado, a gente também olha para o custo de capital, ou seja, a gente olha para o valor delas lá no futuro. Quanto maior a taxa de juros, menor esse valor quando a gente traz ele a valor presente. Ou seja, isso significa que quanto maior a taxa de juros, mais são afetadas ali as empresas que são listadas na bolsa. Mas isso significa que não tem mais oportunidade na renda variável? Não. Assim como a renda fixa não morreu no período de juros baixos e ela continuou sendo importante para diversificação, reserva de emergência e previsibilidade, a renda variável também continua trazendo boas oportunidades, mas nesse momento ele exige mais cautela. É importante que a gente olhe para aquelas empresas que têm boas histórias microeconômicas, que são líderes de mercado, que são menos alavancadas e têm boas perspectivas de crescimento, né, independente do ciclo de alta de juros. E lá na Reconnect, a gente tem uma seleção dessas empresas, que são as empresas de high quality, ou seja, empresas de alta qualidade, que podem ajudar a diversificar a sua carteira de uma maneira cautelosa nesse momento. Além disso, a gente também tem uma seleção de empresas que se beneficiam da alta da inflação, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, porque esse processo de inflação alta também é realidade internacionalmente. Então tem BDRs, que são aquelas empresas listadas fora do Brasil que a gente pode investir via nossa bolsa aqui, e também empresas brasileiras que têm esse mesmo histórico de se beneficiar dos preços mais altos na economia. Então é isso, gente. Em resumo, alta de juros para 7,75% ao ano. Já era esperado, deve continuar subindo e chegar a 11% em março do ano que vem, mas não é motivo para desespero, porque a cautela e a diversificação continuam sendo os seus melhores amigos.